Bom, então, nessa nossa quinzena, nós temos aí o conteúdo com operações matemáticas e expressões numéricas, certo? Então, vamos aí rever algumas questões sobre as expressões numéricas, certo? Vamos começar aí pelo conceito, né? Ou seja, relembrar o que são essas expressões numéricas. Então, expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas, com uma ordem de operações pré-estabelecida. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente destacaremos a prioridade que as operações matemáticas possuem. Então, veja, como aqui nós já lemos, né? É um conjunto de números, ou seja, são vários números reunidos que o que é que acontece com eles? Eles estão sofrendo operações matemáticas, ou seja, existe mais de uma operação envolvendo esses números e que a gente tem uma ordem dessas operações, né? Então, a gente tem, por exemplo, numa expressão, a gente tem adição, a gente pode ter multiplicação, pode ter divisão, pode ter potenciação, pode ter subtração, ou pode ter uma adição, uma multiplicação, uma subtração, uma divisão. Então, elas estão em ordem, né? E estão todas, essas mais de uma operação, certo? Descrevendo a resolução das expressões numéricas, ou seja, a gente vai resolver de todo jeito, da forma que eu quiser, da ordem, do jeito que está lá. Vamos ver. Nas expressões numéricas em que não há parênteses, as multiplicações e as divisões devem ser feitas antes das adições e das subtrações. Então, para a gente resolver uma expressão, tem que seguir a ordem. Primeiramente, multiplicações ou divisões, pode ser qualquer uma, primeiro. Quando nós resolvemos todas as multiplicações e divisões, vamos para as adições e depois as subtrações. E isso se não houver parênteses. Por quê? Porque se houver parênteses, colchetes e chaves, primeiro devem ser efetuados os cálculos que estão entre parênteses, depois os que estão entre colchetes e finalmente os que estão entre chaves, certo? Então aqui a gente tem que ter essa ordem. Primeiro parênteses, colchetes e depois chaves. Exemplo, né? Como é a resolução de uma expressão? A gente tem esse aqui, ó. 6 mais 4 vezes 5 igual a qual o resultado? Então, a gente vê aqui que nessa expressão a gente tem o quê? Uma adição e uma multiplicação, certo? Temos duas operações. Então, como é que eu resolvo? Eu faço 6 mais 4, depois multiplico por 5. Como é a forma de resolver? Como é a que nós vamos resolver? Primeiro, vamos fazer a multiplicação de 4 vezes 5. Então, antes de tudo, temos isso aqui, ó. Porque como vimos na descrição anterior do outro slide, primeiramente são que as multiplicações e divisões. Depois que resolvermos esse 4 vezes 5, vamos resolver o quê? O resultado da multiplicação, somamos o 6, obtendo o resultado da expressão. Resolvemos primeiro isso aqui, ó. Mesmo essa operação 6 mais 4 estando primeiro, eu resolvo primeiro isso aqui, ó. 4 vezes 5. 4 vezes 5, quando eu multiplicar, eu somo o resultado com 6 e dou o resultado final. Só. A mesma expressão, 6 mais 4 vezes 5 igual. Primeiramente, vamos repetir o 6 mais. Por quê? Porque a adição vai deixar por último. Vamos resolver o que primeiro? 4 vezes 5, ou seja, a multiplicação, que dá 20. Agora sim, eu posso fazer o quê? Resolver essa adição. O 6 mais, que a gente tinha repetido, o resultado de 4 vezes 5. E 6 mais 20 dá igual a 26. Essa é uma expressão bem simples. Vamos ver uma maior? Então, temos aqui, ó, essa expressão já é maior, já tem adição, multiplicação e os parênteses que a gente viu no segundo slide. Então, além das operações, apareceram os parênteses. Então, como é que eu vou resolver? Primeiro, resolvemos a operação dentro dos parênteses. Por quê? Porque quando ela vem com parênteses, isso aqui é como se eu estivesse me chamando a atenção, me dizendo, eu sou mais importante. Então, resolve primeiro, certo?
Depois, multiplicamos o resultado do parênteses por 3. Por quê? Porque depois que eu resolver isso aqui, os parênteses vão sair. Então, vai ficar só o quê? O resultado disso vezes 3 mais 5. Então, eu vou pegar o resultado de 6 mais 2 e multiplicar, ou seja, fazer vezes 3. Quando eu multiplicar por 3, finalmente adicionamos o 5, obtendo o resultado da expressão. Então, primeiro é os parênteses, depois multiplico o resultado por 3, depois somo o resultado com 5. Calma, vamos... Certo? Aqui, ó. A mesma expressão, 6 mais 2 vezes 3 e mais 5. Então, esse vezes 3 mais 5, a gente vai o quê? Repetir. Por que vamos repetir? Porque primeiro vamos resolver isso aqui, ó. 6 mais 2. Porque parênteses sempre em primeiro lugar. E quanto é que dá 6 mais 2? 8, certo? O resultado dá 8. Agora, eu fiquei com 8 vezes 3 mais 5. O que é que eu resolvo aqui? A multiplicação, ó. 8 vezes 3, porque é sempre a minha prioridade. E quanto é 8 vezes 3? 24. Agora, o que é que eu faço? Repito esse mais 5, porque eu não poderia resolver ele logo. E eu faço o que agora? Resolvo isso aqui, ó. 24 mais 5. Quanto é que 24 mais 5? 29. Portanto, o resultado desta expressão aqui dá igual a 29. Vamos ver exemplo, né? Uma expressão que envolve multiplicação, adição, divisão, multiplicação, adição e além disso tudo, temos dois parênteses, né? Um conjunto de parênteses aqui, outro aqui. Vamos resolver. Como é que a gente faz? Primeiro, realizamos as operações dentro dos parênteses. Então, vou realizar esta operação aqui, ó. Depois, esta daqui. Aí, no primeiro parênteses, fazemos 4 vezes o 7 e depois somamos o 12, obtendo o total do primeiro parênteses. Então, além de eu resolver o primeiro parênteses, eu tenho que observar o quê? As operações que tem dentro dele. Então, eu tenho aqui 4 vezes 7 mais 12. Então, mesmo estando nos parênteses, ainda assim, dentro dele eu tenho que observar a ordem das operações que eu vou fazer. Então, como aqui tem multiplicação e adição, eu resolvo primeiro quem? A multiplicação, né? No segundo parênteses, fazemos a multiplicação de 3 por 5, aqui, ó. Por que a multiplicação de 3 por 5 ou 3 vezes 5? Porque eu tenho a multiplicação aqui e uma adição aqui. A ordem é primeiro a multiplicação, depois a adição, certo? Depois que fazemos a multiplicação de 3 por 5, somamos o outro 5. Esse 5 aqui, ó. Esse mais 5, obtendo o resultado do segundo parênteses. Aí, quando eu resolvi o primeiro parênteses, que é esse aqui, resolvi o segundo parênteses, o que é que eu faço? Por último, dividimos o total obtido no primeiro parênteses pelo total obtido no segundo parênteses. O resultado dessa divisão será a resposta da expressão. Então, ó, eu resolvo isso aqui, resolvo isso aqui. Encontrei o resultado disso, encontrei o resultado desse, agora eu vou dividir. O que eu encontrei aqui pelo que eu encontrei aqui. Vamos ver isso na prática? Vamos ver a resolução? Temos aqui a expressão 4 vezes 7 mais 12 dividido por 3 vezes 5 mais 5. O que é que a gente viu lá? Primeiro resolvemos o primeiro parênteses e dentro dele resolvemos primeiro esta multiplicação. 4 vezes 7. Quanto é que dá 4 vezes 7? 28. Todo o restante da expressão, o que é que eu faço? Repito, porque eu tenho que resolver por partes. E agora, qual é o meu próximo passo? Resolver o primeiro parênteses, a adição que me restou. Resolvi a multiplicação, restou-me esse mais 12. Agora eu vou somar 28 mais 12,
40. Agora, o que eu faço? Repito o restante da expressão. Esse número aqui que eu não resolvi, vou repeti-lo aqui embaixo. Esse número não, essa expressão aqui, ó, certo? Agora, resolvi o primeiro parênteses, vou para o segundo parênteses. Lá eu tenho 3 vezes 5 mais 5. Vou resolver primeiro esta multiplicação aqui, ó. 3 vezes 5, 15. O restante da expressão, ó, 40 dividido, aí mais 5, repetir aqui. Porque tudo isso aqui, ó, isso e isso aqui, não pode resolver agora. Então, repetimos aqui, ó, e aqui. E esse 3 vezes 5 tá 15, coloco o resultado. Agora, o que é que eu vou fazer? Resolver esse parênteses que me restou ainda. Enquanto eu não resolver tudo que tem dentro dele, eu ainda tenho que repetir, ó. Repetir o parênteses. Agora sim, vou resolver o que tem aqui. E o que é que tem dentro dele? 15 mais 5, 20. E esse outro número aqui, ó. Vou repetir, ó, essa outra parte. 40 dividido por 20, ó. 40 é o resultado de 4 vezes 7 mais 12. Tá aqui, primeiro parênteses. 20 é o resultado de 3 vezes 5 mais 5. Tá aqui. Desse parênteses, me restou 40. Desse parênteses, me restou 20. Só que aqui, ó, tem a divisão disso aqui por isso aqui. Como isso aqui é 40 e isso aqui é 20, agora eu vou dividir, vou resolver esta operação aqui, ó. E quanto é 40 dividido por 20? Igual a 2. Então, o resultado dessa expressão todinha dá igual a 2.